Ele pode virar titular do Flamengo? Pode. Até por essa versatilidade e tal, de repente ele se encaixa ali. Falando sobre o Saul, é o seguinte: se ele estivesse jogando o que ele jogou, por exemplo, na temporada 2015-2016, ele não viria para o Flamengo, ele ficaria na Europa. Tá? Ele é um jogador de 30 anos de idade, ou seja, está numa idade ali em que muitos caras atingem a plenitude da forma por aí, com 29, 30, 28. Então ele está numa idade em que ele pode ter um belo desempenho ainda. Mas se ele estivesse voando no Atlético de Madrid, ele certamente não viria para o futebol brasileiro. Como eu fiz referência ao ano ou à temporada 2015-2016, porque ele jogou pra cacete naquela temporada, com a camisa do Atlético de Madrid. Jogou com o Felipe Luiz, todo mundo sabe disso, né? Mas ele era. O que ele fez naquela temporada foi um absurdo. Inclusive, tem um jogo da semifinal contra o Bayern de Munique, no antigo Vicente Calderón, que era o campo do Atlético de Madrid. Ele faz um golaço naquela partida. Não foi só o golaço, foi a atuação dele. Foi uma atuação de almanaque naquela partida. Aquele time do Atlético de Madrid em 2016 foi vice-campeão europeu, perdendo nos pênaltis para o Real Madrid, em Milão. Inclusive, ele bate um dos pênaltis, né? Eu estava lendo ontem, eu fui fazer uma pesquisa sobre o Saul e tal, um baita de um comentário, ou melhor, uma coluna do companheiro Chema Fuente, deve ser catalão, porque trabalha no mundo deportivo, né? E ele escreveu ali com dados, números de jogos e tal. Ele fez um levantamento sobre o número de posições e o número de partidas que o Saul fez nas mais variadas posições, né? Eu contei ali, foram 5 posições diferentes até 2017. A carreira do Saul começa em 2012, 2013 ele foi emprestado para o Raio Vallecano e tal. Então, em 5 temporadas ele já tinha atuado, não esporadicamente, mas regularmente, em 5 posições diferentes, jogando até como zagueiro, lateral esquerdo e tal. É bem legal esse artigo, eu posso compartilhar aqui se for o caso. E aí, cara, a gente vê que é um jogador assim que de repente é um coringa aí que tá chegando no Flamengo, sem querer fazer comparações em termos técnicos com o Gerson, tá? É uma bela contratação do Flamengo. É uma bela contratação do Flamengo. Claro, se ele render algo próximo, eu não vou aqui dizer que ele vai render o que rendeu, por exemplo, em 2015 e 2016, porque não vai acontecer isso, tá? Mas é um belo jogador. É um belo jogador, sim. Acho que chega para ser titular do Flamengo, ainda mais diante da situação em que o Flamengo se encontra, né, em termos de lesões, aquela coisa toda. Tem um detalhe muito interessante, né, André? Porque o torcedor, quando ele pauta sobre esse tópico, queda de rendimento, ela é muito relativa. Porque, assim, se esse jogador, Saul, que é um ótimo jogador, não caísse de rendimento, provavelmente ele não estaria vindo para o Brasil. Um meio-campista com um cara versátil como ele é, que atua em mais de uma posição, o Bernardo acabou de falar, né, que contou cinco posições, né, isso, Bernardo, diferente, que você Sim. notou ali em várias partidas. Um cara desse, com tanta versatilidade, um cara desse que tem um rendimento de Atlético de Madrid, foi para o Chelsea, tem grandes passagens aí no futebol europeu, com certeza não estaria vindo para o Brasil com 30 anos se não houvesse essa queda de rendimento. Fora que ele tem um bom passe, ele é muito bom de sustentação, é muito bom fisicamente, um jogador muito competitivo, trabalha muito sem bola, algo que o Felipe Luiz pede bastante. Então tem tudo para ser um outro Coringa, né, que o Flamengo tanto precisava em mais de uma função. Dito isso, André, para você também analisar um pouco sobre o jogador, porque eu acredito que ontem foi comentado bastante aqui com a bancada, né, com a Abimad e também com o Rafa Melo, o Saul tem tudo para cair nas graças da torcida rubro-negra? Curte futebol e quer testar seus palpites em tempo real? Na Implay, você participa de campeonatos de previsões sobre os jogos. É fácil, rápido e gratuito. Acertou mais? Ganhou prêmios? Jogue enquanto assiste seu criador favorito ao vivo. Mostre que você entende de futebol e suba no placar. Baixe o app e jogue agora no Implay. Link na descrição. Implay. Futebol, palpite e emoção em um só lugar. Olha, quando se coloca a expressão oportunidade de mercado, ela quer dizer exatamente isso. É que você não contrataria esse jogador em outro contexto. Em outro contexto. Então, assim, o Saul é uma aposta, gente. É uma aposta. Ele tem muitas valências, mas não tem como saber.
O Juan Fran, do mesmo Atlético de Madrid e tal, não jogou grande coisa no São Paulo. Jogou grande coisa no São Paulo. Então a gente não sabe. Agora, foi importante, é importante contratar ele pelas características. Pelas características, certamente a motivação do jogador de vir jogar aqui com o Felipe Luiz, com o Jorginho, com quem ele jogou. E torcer para que o jogador use essa motivação para se recuperar, que o nível dele possa se impor no nível do futebol brasileiro, mas às vezes o jogador não consegue, por causa do calor, por causa da sequência de jogos, por causa dos gramados. O futebol brasileiro, gente, vai lidar com esse tipo de situação. O Flamengo já teve uma época, o Flamengo de 2019 para 2020, o que o Jorge Jesus fez foi contratar destaques do Campeonato Brasileiro. E o Pedro, né? Que estava lá fora. Mas destaques do Campeonato Brasileiro. Léo Pereira, Gustavo Henrique, Michael e tal. A partir do momento que você vai buscar jogadores lá fora, ou você vai pegar alguém como o Juninho, que está num centro alternativo, ou você vai pegar jogadores assim na situação que o Saúl tá. Na situação que o Saúl tá. Ele não tá mais vivendo o auge e tal, ficou ali, ia para um time médio lá da Turquia e bum, preferiu o Flamengo. Então não adianta. É uma aposta. Agora, você vê os vídeos dele, você vê que o cara sabe jogar. Sabe jogar, técnico, versátil, joga de volante e tal, bate muito, é muito competitivo, é bom no jogo aéreo, né? Isso aí é interessante, também é uma característica interessante dele. Mas é uma incógnita, gente. E é um jogador, assim, ele é uma oportunidade de mercado, e quando você fala assim, é um jogador de composição de elenco, ele pode virar titular do Flamengo? Pode. Até por essa versatilidade e tal, de repente ele se encaixa ali, fazendo a função do Gerson ali, canhoto pela meia direita, vindo para dentro, trabalhando com os volantes, na articulação do time, e se encaixa ali e vira titular. Mas a princípio ele é jogador para composição de elenco. E é isso, gente. É isso. O mercado brasileiro se você tiver um jovem jogando muito num clube, muito mesmo, for um grande jogador, ele vai para a Europa. Que nem o Mastantuono do River Plate. Você consegue contratar no máximo um Montoro do Botafogo. É o máximo que dá em relação a jovem, promissor e tal, do mercado sul-americano. Se você for contratar jogador lá fora, é jogador que não está se encaixando bem lá. Não existe mais aquela coisa do jogador brasileiro com a saudade do feijão, né? Como tinha nos anos 90 e tal, que o jogador voltava para cá porque não tinha se adaptado na Europa, estava sozinho lá, frio. Agora não tem mais isso. O cara ganha muito bem, leva a família toda, morando numa mansão, monta um ambiente, monta um Brasil dentro da mansão e, cara, não vai sentir falta de nada. Chama os brasileiros sul-americanos do elenco para lá e pronto, monta um Brasil dentro. Então não tem mais isso. Então, assim, as oportunidades de jogador lá fora vão ser essas. Vão ser essas. Não adianta querer, mas ele, mais. Não tem a mais, amigo. Se o cara, se o Saúl tivesse jogando a bola que ele jogou na temporada 2015, 2016, ele não vinha pra cá mais de jeito nenhum. E nem o Atlético ia dispensar ele. Nem o Atlético ia liberar. Então é isso, é a aposta, você tem que olhar, tem capacidade técnica? Tem, tem competitividade? Tem histórico de lesão? Não, teve uma lesão séria no quadril, que acontece no futebol, é acidente, ficou 60 dias fora, foi o pior que ele viveu. Tem aquela sequência horrorosa de lesões musculares? Adutor posterior, fica revezando esse tipo de lesão e fica um tempão fora em um monte de períodos assim de um mês, 3 semanas e tal, durante o... Não tem esse tipo de lesão. Então tá bom. Não teve custo de direitos econômicos, então tá bom, vai ser uma aposta e o Felipe vai tentar usar exatamente o conhecimento que ele tem sobre o jogador para aproveitar ele da melhor forma e ele vai poder quebrar galho em várias situações dentro do contexto do elenco do Flamengo, de um monte de jogador
que se lesiona toda hora. Então, na hora que tiver um buraco de volante ali, assim como o Gerson fazia, ele vai fazer. Se tiver um problema no meio, ele vai fazer. Um buraco na zaga, de repente ele faz. Uma ausência dessa de lateral esquerdo, de repente ele faz. E vai ser isso. Ele não vai ser o craque do time, muito provavelmente, e nem é um jogador para mudar o Flamengo de prateleira como é o Jorginho, por exemplo. Jorginho muda o patamar do Flamengo, do desempenho, de parte técnica ali no meio campo. O Saúl não. O Saúl, a princípio, não. Então, assim, se cria muito hype em cima de jogador e tal, mas a verdade é que o mercado brasileiro, infelizmente, é um mercado alternativo. É para esse tipo de situação, assim. Um jogador que, de repente, não se encaixou muito bem num determinado time, perdeu um pouco de mercado e tal, aí vem para cá. Por quê? Porque aqui é real e lá é euro, amigo. Não tem muito para onde correr, não. Chegou o maior clube de vantagens do YouTube. Clube de vantagens da S1 Live. Por apenas R$ 9,90 por mês, você entra pro nosso time e começa a concorrer toda segunda-feira uma camisa oficial de sua escolha. E tem mais, toda semana rola o bolão da rodada e o vencedor leva R$500 no Pix. Isso mesmo, até R$2.000 por mês em prêmios só no bolão. E não para por aí. Os 10 primeiros colocados do bolão também ganham prêmios incríveis toda semana. São muitas vantagens. Assinantes do Clube de Vantagens não paga mais superchat nas lives. Você pode aparecer ao vivo nos nossos programas. É isso mesmo, você que é assinante também poderá enviar perguntas em vídeos pelo nosso app. Conheça Rewards, o plano de recompensa do nosso Clube de Vantagens. Acumule pontos e conquiste muitos prêmios. Participando ativamente, indicando amigos e familiares. Prêmios e vantagens que só a S1 Live oferece. Um clube de verdade para torcedores apaixonados.